Olá, meus amigos Nefropapers, tudo beleza? Hoje a gente está com um tema fundamental em nefrologia, que é a doença renal policística autossômica dominante. E para isso eu estou comigo aqui um ilustríssimo convidado, que é o Daniel Ribeiro. Ele é médico nefrologista aqui pela Escola Paulista de Medicina e um dos médicos do ambulatório de doença renal policística. Seja bem-vindo, Daniel. E aí, pessoal, muito bom, muito obrigado pelo convite. Depois de muito tempo, né, Igor? Nossa, tentamos diversos momentos, né? Mas agora muito deu bom certo. Agora deu contar certo. contigo, assim. Daniel, primeira dúvida que vem na cabeça das pessoas que pensam em doença renal policística e do nefrologista que está lá na frente da batalha, né, com o paciente na sua frente, é o diagnóstico da doença, né? Como que é o seu raciocínio, assim, desse diagnóstico da doença renal policística? Tá. Bom, então, como o Igor já comentou aí no início, né? Puxa vida, Igor, que tema, né? Tema complexo. Mas eu acho que a gente tem que fazer algumas divisões do que a gente vai falar hoje também. É uma doença muito heterogênea entre si, entre os pacientes, até mesmo entre os familiares. E a gente vê realmente no consultório, até mesmo as conversas, né, com os colegas, os telefonemas, que é sobre o diagnóstico. O diagnóstico é o que pega mais. É a maior dúvida. Então, eu acho que a gente tem que definir algumas coisas. Em relação ao diagnóstico, o que a gente consegue fazer no Brasil, e o que é recomendado na maior parte da literatura, é fazer o diagnóstico por imagem. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que esse paciente tem uma história familiar. História familiar, a gente, a princípio, pensa nos pais, né, nos progenitores. Quando o paciente ele descobre esse diagnóstico por um exame de rastreio ou um incidentaloma, vamos dizer assim, a gente precisa fazer um rastreio bem feito para poder, com certeza, definir se aquela pessoa tem ou não uma história familiar garantida. E aí que vem os critérios diagnósticos, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Mas, pessoal, é de fundamental importância a gente ter o diagnóstico familiar. Nessa questão da imagem, você pede ultrassom logo de cara ou faz ressonância logo de cara, que é um exame mais acurado? Como é que é o seu raciocínio por trás desse diagnóstico? Beleza, no consultório os pacientes chegam com ultrassom. Ou a investigação por alguma dor, né, ou com uma hematúria, ou o médico do posto de saúde pediu porque estava com dor abdominal X, e aí fez um ultrassom de abdômen total e viu que tinha rim policístico e mandou para o nefrologista com ultrassom mesmo. A partir do ultrassom e sabendo se tem história familiar ou não, a gente consegue definir alguns critérios, tá? Antigamente, antes de 2009, se falava muito nos critérios de Ravine, né, que são critérios ultrassonográficos, que pela idade e pelo número de cistos, a gente consegue definir se o paciente tem ou não o diagnóstico. Tá? A partir de 2009 foi unificado esses critérios e a gente acaba falando que é um novo nome, são os critérios de PEI, né, que é um médico que fez um trabalho que unificou, e ele trabalha com valores preditivos, positivos e negativos. Então, é uma coorte gigantesca de famílias. Os progenitores desses pacientes que foram estudados tinham um rim policístico e todas as pessoas dessas famílias foram testadas, inclusive as pessoas que eram negativas. Porque com determinada idade e com determinado número de cistos, você conseguia definir se tinha rim policístico ou não. E o que ficou definido a partir desses critérios ultrassonográficos de 2009? Que até 40 anos, se você tem 3 cistos somando os 2 rins, com a história familiar positiva, isso é sempre importante de lembrar, você tem um diagnóstico de DRPAD. E entre 40 anos e até 59 anos, se você tem 2 cistos em cada rim, você tem o diagnóstico de DRPAD. E a partir dos 60 anos, a ideia é que tenha 4 cistos em cada rim, que você tenha um diagnóstico fechado de DRPAD. Isso com um valor preditivo positivo de 100% e valor preditivo negativo de 100%. Então, a partir dessa data, fica definido os critérios de PEI, 2019. Daniel, quando você fala da história familiar, que é uma situação importante de lembrar nessa condição clínica, né?
E o nome da doença até nos sugere bastante isso, né? Doença renal policística autossômica dominante. Então, esse padrão de herança precisa ser rastreado na sua anamnese também, né? Mas e no paciente que não traz isso de história familiar ou que, por acaso, os progenitores foram investigados e a história é negativa nesses progenitores? É possível dar o diagnóstico da doença renal policística e como que a gente pensa na imagem nesse contexto? Para quem viu um paciente com rim policístico, quem viu a imagem, é impressionante como que chama muita atenção. Porque quando o paciente vem, assim, e o exame é muito característico, ou seja, rins de tamanhos aumentados, com múltiplos cistos, e que você não consegue dar nenhum outro diagnóstico, a primeira doença que você pensa é DRPAD. Beleza, se eu pensei em DRPAD para uma pessoa que está vindo no meu consultório agora e que a família não foi rastreada, a minha obrigação é rastrear. Se os pais das pessoas são vivos, então a ideia seria rastrear primeiro os progenitores. E aí depois, a partir dos progenitores, você consegue rastrear os demais. Se os pais desse paciente não são vivos, então você poderia, vamos dizer assim, rastrear para os lados, para os irmãos daquele paciente. Mas se o paciente for filho único, né, aí fica difícil, mais uma vez, fica difícil dar o diagnóstico só pela a imagem. Porque a condição sine qua non para dar o diagnóstico por imagem é ter história familiar positiva, né? E se o paciente tiver filhos, aí também você pode ir para baixo, né? Rastrear o filho, né? Ou os filhos. Algum desses pacientes tendo cistos renais também, então você já pode falar, fecha o diagnóstico porque tem história familiar. Agora, se não tem história familiar, aí o bicho pega. Porque é de grande interesse para o paciente saber se tem essa doença ou não. Porque isso modifica muito a questão de vida dessa pessoa. E para o médico também. Porque vai definir sobre rastreios que precisa fazer depois relacionados à doença. Então, o que a gente pode pensar? E o que é definido em literatura, tá, pessoal? Aqui a gente acaba fazendo uma imagem um pouco melhor, né? E a melhor imagem a ser feita nesse momento é uma ressonância magnética, né? E na ressonância magnética, até mesmo o PEI, que fez lá em 2009, né, esses critérios ultrassonográficos, ele também fez os critérios por ressonância. E nesses critérios por ressonância, em 2015, ele demonstra, né, que os pacientes sem história familiar, que você pode presumir que aquele paciente tenha rim policístico, se ele tem 10 cistos em cada um dos rins. Aí você pode presumir porque você não tem nenhum outro diagnóstico diferencial que você poderia fazer para esse paciente. Então, 10 cistos em cada rim, na ressonância magnética, você pode presumir que aquele paciente tem a DRPAD. E como você imagina o uso da ressonância além desse contexto do diagnóstico mesmo para essa população com história familiar negativa? Nos últimos anos tem se falado muito, né, sobre a questão de progressão da doença e o biomarcador, o principal biomarcador que quando a gente vai estudar rim policístico, isso a gente vê muito na prática clínica e até mesmo nos trabalhos, né, que são publicados recentemente, é a questão do volume renal total, né? A partir de 2015, a partir de um trabalho que foi feito lá no Mayo Clinic, que é até Irazabal, que é a grande autora e que a gente acaba usando até um aplicativo que existe, né, de graça aí na internet, que é o Mayo Clinic Classification, que a gente coloca lá e a gente consegue colocar os diâmetros, né, ou as dimensões do rim, e a partir dele ele já calcula, por algumas fórmulas, o volume renal total, e você colocando o tamanho do paciente, né, a altura do paciente e a idade, você já consegue plotar o paciente numa classificação que você imagina se ele é rápido progressor, né, para a doença renal crônica estágio terminal, ou lento progressor. Porque a gente vê que essa doença é uma doença heterogênea, né, relacionada tanto a questões de mutação como de ambientais, que a gente vai comentar um pouquinho na frente, mas você precisa entender como que seu paciente progride. Não vale a pena, por exemplo, eu tratar com uma medicação que a gente pode até citar depois, um paciente que progride lentamente, porque eu estou associando efeitos colaterais de uma droga em um paciente que talvez não progrida rápido. Uma droga cara e com bastante efeito colateral. Exatamente. E, inclusive, quando foi feita essa classificação, foi feito pensando em estudos clínicos.
né, nos grandes trials, que é o que você vai pensar sobre uma droga. Você tem que dar a droga para quem realmente vai precisar dela. Nessa classificação, quem que você diria que é de alto risco assim, para progressão, que teria talvez benefício do tratamento específico mais à frente? Então, vamos definir algumas coisas aqui, né? A gente tem que saber qual é a idade que o paciente está fazendo essa ressonância, a gente tem que saber a altura dele naquele momento e as dimensões, né? As dimensões, a gente precisa de uma ajuda dos radiologistas que estão ouvindo. Por favor. Por favor, ajude o nefrologista a tratar os pacientes. A gente precisa das dimensões, então as dimensões no maior eixo, né, que seria o sagital e o coronal, tem o eixo lateral e o antero-posterior. Com essas dimensões, você consegue colocar lá na forma da Mayo Clinic, que está no site, no aplicativo, e você consegue calcular o volume. E a partir desse volume, com a idade e com a altura, você classifica, o aplicativo já te dá a classificação, que é dividida em 5, né? 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Esse 1 significa típico, que a gente comenta também nas manifestações clínicas depois, que é um paciente que tem rins grandes bilateralmente com múltiplos cistos, né? Então, esse paciente é o típico. E quando você classifica como 1A e 1B, eles são classificados como lentos progressores. Agora, 1C, 1D e 1E são rápidos progressores. E o que significa essa progressão? Essa progressão é o quanto que ele pode perder de função renal por ano, né? Então, e também o quanto que esse rim aumenta, né, por ano. O volume que ele aumenta, né? Tem alguns cortes, né, que são definidos, mas isso dá para ler depois lá, porque é coisa muito específica, né? Vocês não vão gravar aqui. É bacana. E uma população que surge dúvida é quando esse paciente portador de doença renal policística autossômica dominante, por exemplo, evolui com perda de função renal e necessita de um transplante, por exemplo. E tem um irmão rígido, aparentemente rígido, me corrigir, com 30 e poucos anos, 32 anos, um exemplo prático do dia a dia. E que é um potencial doador, né? Você consegue imaginar a gente tendo segurança para liberar um doente desse para transplante só com uma imagem simples, como um ultrassom? Você necessita de uma ressonância, ou mesmo com a ressonância, você acha isso questionável? Eu sei que não é uma resposta de bate-pronto, mas queria saber a sua opinião. Você quis me atrapalhar aí, né? Atrapalhar a minha vida, né? Mas, vamos lá, pessoal, a gente precisa individualizar bem esse caso, né? E esses casos aparecem no consultório, tá? Então, todas essas perguntas aqui é porque não é tudo muito bem definido em literatura, né? Até porque, se a gente pegar esses trabalhos que avaliaram valor preditivo, positivo e negativo, quando você define 30 anos, tem os valores preditivos e negativos lá bem altos. Se você olhar paciente com 30 anos, que tem um valor preditivo de 90%, valor preditivo negativo de 98%, puxa vida, será que ele vai ter mesmo? 2%. Né? 2%. Será que ele vai ter com 30 anos? Será que com 35 ele vai desenvolver um cisto e eu vou fechar diagnóstico para esse paciente? Então, assim, é complicado. O que na literatura a gente acaba tendo mais robustez, né, de diagnóstico, esperar até os 40 anos para realmente fechar esse diagnóstico para esse paciente. Acima de 40 anos, acima de 40 anos, deixa bem mais tranquilo para poder falar, realmente esse familiar não tem DRPAD, não vai desenvolver essa doença, então sim, eu posso teoricamente liberar ele para o transplante do familiar. Mas lembra, pessoal, questão de cada centro de transplante, é questão de individualizar e de discutir entre a equipe. E você deu já uma palhinha aí sobre a genética, né? E em que sentido que você enxerga o teste genético para essa doença como factível, ou se traz algum benefício na prática clínica utilizar desse teste? Em relação à genética, é uma questão muito mais complexa, né? Porque quando a gente fala de mutação, e de mutação de genes tão grandes, assim, que a gente vai comentar depois, aqui no Brasil a gente não está muito bem definido em relação a essas análises genéticas. E até mesmo porque a doença é uma doença tão conspícua,
quando você tem uma história familiar e uma imagem muito bem definida, que para alguns pacientes você realmente não precisa fazer. É desnecessário você fazer um teste genético, né? Agora, para esses pacientes que são limítrofes, pacientes jovens ali entre 30 e 40 anos, às vezes que precisa realmente doar, é um potencial doador para um familiar, ou um paciente que quer saber para poder planejar questão de família, né, planejamento familiar, então você pode lançar a mão, sim, do teste genético. Mas lembre-se, o teste genético tem que saber realmente qual laboratório que você vai mandar, se aqui no Brasil ou em alguns outros locais, todos os genes que são mutados, né, nessa doença, realmente está ali no painel daquele laboratório para se fazer o teste, porque não é simples. É um teste caro de ser realizado, mas você sempre deixa para casos mais específicos. Bem, pegando o gancho aqui de manifestações clínicas, né, e para fazer um link com a genética, a gente consegue dividir didaticamente assim manifestações clínicas renais e manifestações clínicas extrarrenais. Entrando um pouquinho dentro das manifestações clínicas renais, né, até para fazer um link com a genética, como é que você raciocina essas manifestações, diferenciando em PKD1 e PKD2, né, como que você enxerga isso, porque a gente, como nefrologista, pensa muito em doença renal crônica, né, quarta causa de doença renal crônica no Brasil, fica atrás de hipertensão, diabetes, glomerulonefrite crônica no Censo Brasileiro de Diálise, mas além da doença renal crônica, como você raciocina esse fenótipo renal, levando-se em consideração o genótipo, tanto PKD1 quanto PKD2? Excelente pergunta, porque muita gente acha que por ter uma mutação, PKD1 ou PKD2, as doenças, né, e os pacientes, eles vão ser iguais, parecidos, e que a progressão vai ser igual. E na verdade não é assim, é uma doença muito heterogênea. Então, quando a gente olha de manifestações clínicas, a gente tem, e voltando um pouquinho mais para a parte genética, a gente tem uma diferenciação das duas principais mutações que acontecem nessa doença, que é a DRPAD do tipo 1, que antigamente o pessoal falava muito isso, né? Tipo 1 e tipo 2, pelo tempo que o paciente entra em diálise, pela gravidade, enfim. Mas essa DRPAD tipo 1, ela é causada por uma mutação em um gene chamado PKD1, que está no cromossomo 16. É um gene muito grande, que tem 46 exons. É bem grande mesmo. E por isso que é tão difícil fazer a análise genética desse gene. Porque para você achar a mutação ali naquele gene que é grande, é complicado, dá um trabalho. Inclusive tem alguns laboratórios que nem fazem a pesquisa nesse gene, de tão trabalhoso que é. Mesmo assim é mais comum. Exatamente, olha o paradoxo, né? Que estranho. Como que a mutação acontece no PKD1, que é a mais comum, cerca ali de 80% das famílias afetadas, e que o laboratório não faz o teste nesse gene? Fica complicado. Brincadeira. Mas, enfim, a DRPAD tipo 1, então, que é responsável, que é a mutação nesse PKD1, o PKD1 é o gene responsável pela policistina 1, né, que é uma proteína de membrana muito grande, e quando ela pode estar disfuncionante em vários graus. Né? Então, quanto mais disfuncionante aquela policistina está, pior é a doença naquele paciente. Então, 80% dos pacientes com PKD1, disfuncionante em vários graus. E o paciente ele pode ficar com volume renal total, né, que é o nosso melhor biomarcador, mais rápido, mais cedo. Então, ali por volta de 30 anos, 30, 40 anos, quarta, quinta década, esses pacientes já estão com alteração de função renal por conta dessa doença. Obviamente, como eu falei, é uma doença heterogênea. Né? Não posso falar que vai ser regra para todo mundo. Em relação ao PKD2, ali cerca de 10 a 15% dos pacientes das famílias afetadas têm a mutação nesse gene, que está localizado no cromossomo 4. É menorzinho, tem cerca de 15 exons, e normalmente os laboratórios fazem a pesquisa nesse também. Mas como você viu, né, o laboratório faz ali, mas é menos frequente a mutação nesse PKD1, né, nesse gene. E pensando em manifestação clínica renal, dor, hematúria, litíase,
Você consegue enxergar diferenças, além da doença renal crônica, nessas duas mutações, nesses dois grandes grupos de mutação, na verdade? Então, assim, juntando os dois pacientes, a manifestação clínica principal e que a gente tem que ter na cabeça, que os pacientes vão chegar para a gente no consultório, é uma doença típica. Eles têm cistos renais, múltiplos cistos renais, bilaterais. Então, ele tem nefromegalia, então os rins são bem aumentados de tamanho. Às vezes até palpáveis. Às vezes palpáveis. Se você olhar, é tão heterogêneo que tem paciente que tem muitos cistos pequenos com rim grandão. E tem outros pacientes que têm poucos cistos, mas os cistos são grandes. Né? Inclusive, alguns radiologistas, eles trazem para a gente com laudo, às vezes não coloca a volumetria, mas coloca o tamanho do maior cisto. Né? E isso não ajuda muito a gente na prática clínica. Né? O que faria diferença mesmo é o volume renal total, né? Porque antigamente isso fazia diferença, né, para algumas pessoas. Mas, enfim, esses pacientes típicos têm nefromegalia, bilateral e múltiplos cistos. Ponto. Mas eles também têm outras manifestações, e quando a gente fala do ponto de vista renal, nefrolitíase é uma delas. Né? Cerca ali de entre 25% a 30% dos pacientes podem ter nefrolitíase. Na literatura acaba dizendo que o mais comum é de ácido úrico. Tem muita questão metabólica envolvida, e apesar das alterações prolitogênicas relacionadas ao defeito tubular, porque essa doença é uma doença tubular, a grande diferença é que a alteração anatômica é a mais importante para causar essa litíase, porque você tem muito estase urinário, os pacientes têm defeito de concentração urinária também, então acaba tendo nefrolitíase por conta dessas alterações anatômicas, né, principalmente. A gente tem que ficar muito de olho, pessoal, porque esses pacientes eles não têm reserva funcional. Então, se a gente consegue rastrear uma litíase que é passível de abordagem, seria interessante já a avaliação do urologista relacionada a isso. Hematúria é outra manifestação muito frequente. Inclusive, na Europa, eles utilizam um score, o próprio EKD score, que se o paciente abaixo de 35 anos tem algumas alterações urológicas, e até mesmo procedimentos urológicos, entram como mau prognóstico. Ou seja, os pacientes com cistos muito grandes, os pacientes que fazem hematúria, são justamente aqueles pacientes que têm de risco, que têm os rins grandes. Você imagina, no consultório, às vezes você tem paciente que está com uma classificação na Mayo Clinic lá, que a gente já falou lá atrás, de 1D, com volume renal muito grande, e que de vez em quando rompe um cisto, o paciente pode sentir uma dor abdominal, uma dor lombar, e que esse cisto pode ter comunicação com a via urinária e que faz hematúria. Isso não é tão infrequente, não, de acontecer. E entra um diagnóstico diferencial importante até de infecção, né? E na prática não é tão simples diferenciar uma coisa da outra tão facilmente. Assim. A questão, os pacientes com DRPAD, eles, na ressonância, os pacientes que têm essa hiperintensidade, você vê lá que eles acabam fazendo essa ruptura cística e acaba sangrando mesmo para dentro do cisto. E fica muito na dúvida, porque às vezes cistos infectados eles ficam loculados. Né? Os pacientes com pielonefrite, com DRPAD, às vezes é bem difícil para você conseguir dar diagnóstico mesmo. Né? Às vezes os pacientes chegam bem graves no pronto-socorro. O diagnóstico no ambulatório não é tão frequente assim. E sobre as manifestações clínicas extrarrenais, né? A gente tem inúmeras, né? Aneurisma, valvopatia mitral, controverso, né? hérnia de parede abdominal, doença diverticular, cisto hepático, talvez seja mais frequente, pancreatite, cisto de epidídimo. Uhum. Como que é a abordagem no ambulatório lá com essa população? Rastreia ativamente manifestação extrarrenal? Rastreia alguns casos? Como que funciona isso? Então, assim, a gente já falou das manifestações renais mais frequentes, que a gente precisa ter esse cuidado no consultório. Em relação às manifestações extrarrenais, tem várias controvérsias. Os estudos são complexos, né? É difícil de você avaliar algumas coisas, mas, vamos lá. O que diz o currículo, né? Vamos para a evidência, né? Vamos para o que está descrito na literatura. Uma das principais manifestações é o aneurisma intracraniano, né? A gente tem que lembrar que é uma morbidade bem grave. Você concorda comigo, Igor? Sim, geralmente é catastrófico. Quando há ruptura, né,
do aneurisma, hemorragia subaracnoide, costuma ser realmente de uma gravidade clínica muito exagerada. E acho que é uma preocupação de todo nefrologista que lida com um paciente portador de doença renal policística, a possibilidade dele ter um aneurisma não diagnosticado, muitas vezes, e disso se transformar num risco e que pode ser, inclusive, fatal. Sim, exatamente. Então, assim, é uma doença catastrófica, é uma condição catastrófica. Então, para alguns nefrologistas, a gente entende que segue, né, o core currículo, né, o core currículo, o que eles dizem? Eles dizem que o paciente tem história familiar, né, se o paciente tem uma profissão de alto risco, né, médico, piloto de avião, motorista de ônibus, e que vai fazer uma cirurgia grande, de grande porte, aí sim valeria a pena você rastrear com a angiorressonância, entendeu? Que é a melhor forma de fazer, uma angiorressonância sem gadolínio. Você consegue fazer esse rastreio e você consegue definir. E a partir dali, você define, de acordo com o tamanho, a localização, com um neurocirurgião, se vai fazer alguma abordagem ou não. Mas aí precisa da avaliação do especialista. Então, para essas populações é imprescindível. Né? A gente tem que pensar em rastrear. Precisa fazer. E pode ou não fazer decisão clínica, e até dá para dividir essa decisão, compartilhar essa decisão com o paciente sobre rastreio em quem não preenche esses critérios. A nossa prática clínica aqui, a gente acaba fazendo para todos os nossos pacientes. Se a gente tem a possibilidade de fazer uma ressonância nos pacientes com DRPAD, mesmo que não tenha história familiar, até porque o que os estudos de aneurisma falam? Você pega tanto os pacientes diagnosticados com aneurisma intracraniano e os pacientes que tiveram AVC hemorrágico. Então, às vezes, você nem tem um diagnóstico de aneurisma intracraniano, mas você tem histórico familiar de AVC hemorrágico, também entra. Então, tem toda uma questão, políticas públicas, questão de... Você falou de cirurgia, eu achei bacana isso, porque eu acho que lembrar do transplante, que é o tratamento definitivo da doença renal crônica, né? Para a maior parcela da população. Você submeteu o paciente a um transplante renal, e no POI, ou no pós-operatório tardio, lá, mais de um ano, o paciente sofrer uma morte prematura com uma doença rastreável e talvez prevenível e tratável, né, é algo de se pensar muito seriamente. Exatamente. E assim, a gente já teve experiências, e experiências ruins, né? A gente fica com isso na cabeça, né? Também a medicina a gente tem que fazer na beira do leito também, né? E compartilhar isso com os pacientes e com os familiares. E tem uma questão que esse aneurisma intracraniano, ele não está associado com o nível de doença renal crônica que o paciente tem. Depende. Né? Às vezes o paciente tem esse aneurisma com 30 anos, com 35 anos, com a função renal estável. Às vezes, como você falou, o paciente no pós-transplante está com a função do enxerto funcionante ótima, e às vezes acaba tendo aneurisma intracraniano. Então, independente da mutação, independente da disfunção renal, o paciente ele pode sim apresentar aneurisma intracraniano. E que outras manifestações extrarrenais que a gente consegue rastrear na prática clínica, se a gente deve fazer rastreio ativo dessas outras manifestações ou não? Tá. Em relação às outras manifestações, tem bastante controvérsias em relação às valvopatias, e se essas alterações elas são clinicamente relevantes, né, no paciente mais jovem, né, no consultório, porque talvez do que o clínico consegue fazer lá no consultório é o controle da hipertensão dos pacientes com DRPAD, porque a hipertensão ela comete ali a maior parte dos pacientes, e inclusive no próprio KD-score que é usado na Europa, esse entra como um critério. É um critério de mau prognóstico, se o paciente tem hipertensão abaixo dos 35 anos. Só lembrando aqui os critérios que entram nesse próprio KD, porque talvez seja interessante falar, né? Então, sexo masculino pontua, presença de hipertensão antes dos 35 anos, como você estava falando, presença de hematúria macroscópica antes de 35 anos, que a gente chegou a falar, infecção de cisto antes dos 35 anos, dor no flanco relacionada aos cistos, né, antes dos 35 anos, uma ou mais complicações urológicas antes dos 35 anos, hematúria, dor, infecção de cisto, o fato de ter tabagista ou não, e até estratificado aqui por anos maço,
E o tipo de mutação. E o tipo de mutação, que lá eles acabam fazendo, né? Aqui a gente acaba ficando difícil para poder fazer. E também uma crítica, né, a esse score é que ele corta uma idade, né, com 35 anos. Então, se eu estou fazendo um score com um paciente com 30, a princípio eu não posso usar, né? Eu só posso acabar usando ele a partir dos 35 anos. Se eu sei que os pacientes com DRPAD ficam hipertensos mais cedo, eu tenho que ficar de olho nessa hipertensão. Cerca de 15 anos ali por volta, mais ou menos, antes dos hipertensos essenciais. Então, é um paciente que ele vai para diálise com risco cardiovascular mais aumentado por conta de um longo tempo de hipertensão. E é um bom fator de controlar na doença renal policística para controlar a progressão também. Exatamente. A progressão a gente avalia essas duas coisas, né? Tanto o volume renal total, né, que existem drogas para isso e modificações dietéticas, de água, enfim, e também da hipertensão arterial, que são estudos já robustos e publicados aí que a gente saber que fazer um controle mais rigoroso da pressão arterial nesses pacientes com DRPAD é mais interessante. Dúvida da prática clínica, Daniel. Muita doença cística hepática, em especial em mulheres, né? Uhum. E fica sempre a preocupação se há o impacto ou não em função hepatocelular pela presença dos múltiplos cistos. Às vezes é um fígado enorme, tão grande quanto o próprio rim. É legal que você está trazendo uma manifestação clínica que é uma das mais frequentes, né, e é muito interessante que os pacientes ficam preocupados, né, com cistos hepáticos, só que a função hepatocelular, ela continua preservada. Os pacientes, eles não perdem função hepática. O que acaba acontecendo é que os pacientes têm muito cisto hepático, acaba prejudicando a questão de alimentação, às vezes tem muita dor, então isso tem que estar relacionado junto com a equipe da gastro, né, da hepato, para estar vendo qual é o melhor momento, se existe um melhor momento para transplante hepático, enfim, são outras definições. Cerca de 95% dos pacientes, algumas casuísticas falam que entre 90% e 95% dos pacientes com DRPAD têm cistos hepáticos. Então ajuda até no diagnóstico daqueles casos borderline, meio atípicos, a presença de cisto hepático pode auxiliar nessa condição. Exatamente, e ajuda bastante a gente, porque se vê com cisto hepático, putz, bom. E que mais de manifestação? A gente falou um pouquinho de coração, de hipertensão, de manifestação renal, de aneurisma intracraniano. O que mais que é importante o nefrologista clínico ao se deparar com um doente desse? Eu acho que é legal que todas essas manifestações clínicas são de estudos epidemiológicos de outras populações, né, que não a nossa, e de um passado um pouco passado, né? Então, definir sobre hérnias de parede abdominal, né, cisto de epidídimo. Então, a gente tem que ver diverticulite ou doença diverticular, tem que saber aquilo que realmente é relevante clinicamente para aquela situação. Então, a gente acaba não rastreando para tudo, a gente acaba rastreando para os pacientes, para as doenças mais graves, né, que são potencialmente fatais ou mais graves. Em relação, só para voltando lá da valvopatia, as valvopatias é igual, é muito controverso. Algumas populações têm uma incidência um pouco maior, outras populações de valvopatias, né, prolapso de válvula mitral, mas tem outras populações que o número é idêntico, não tem diferença entre essas populações. E tem que saber aquilo que é relevante ou não para a prática clínica, né? Em geral, a valvopatia não leva a uma grave disfunção valvar e insuficiência cardíaca valvar. Em geral, não. A gente se preocupa mais com a questão de hipertensão arterial, evolução para doença renal crônica e outras alterações cardíacas relacionadas a isso. E aí a gente citou um pouquinho de manifestações atípicas, né, e usou o exemplo da manifestação hepática como auxiliadora do diagnóstico diferencial. Que, assim, diante de o fenótipo é bastante clássico, a nefromegalia, múltiplos cistos, história familiar, óbvio que deve pintar, se não pinta, a partir de agora desse podcast, deve pintar na cabeça do nefrologista ou do clínico que está atendendo esse paciente, pelo menos a hipótese diagnóstica de doença renal policística autossômica dominante, né? Mas frente a essa hipótese, principalmente nos casos atípicos, que a gente fica na dúvida, o que a gente pode pensar de diagnóstico diferencial? Tá. Os diagnósticos diferenciais é mais uma situação complexa, é tema para outro podcast, mas a gente tem que tentar diferenciar o que é doença cística mesmo, né? Se tem algum componente sólido naquele cisto, porque você vai ter que diferenciar se é doença genética ou não, se é um cisto adquirido de um paciente com doença renal crônica.
se é um manjomiolipoma associado com uma doença complexa de esclerose tuberosa, entendeu? Então, tem outras situações em que você tem que parar, sentar, e esses diagnósticos atípicos, esses casos atípicos são os mais difíceis para você conseguir dar o diagnóstico. Porque como é bem menos frequente, aí, né, sai do seu dia a dia, você tem que parar, sentar e voltar lá E atrás. para isso, imagina uma bela imagem para te ajudar a te dar o melhor diagnóstico diferencial, que no caso da doença anal policística é a ressonância. Exatamente. Né? Acho que o maior, me corrija se eu estiver falando besteira, mas acho que o melhor preditor é tamanho e presença de múltiplos cistos. Se tiver um rim de tamanho já normal para reduzido, que tenha múltiplos cistos, isso não vai te fazer pensar num primeiro momento, pelo menos em doença anal policística autossômica dominante. Aí a presença de nódulo, que pode ser uma neoplasia, muitas dessas doenças que você citou, por exemplo, complexo esclerose tuberosa ou von Hippel-Lindau pode ter associação com o carcinoma de células renais. E a presença do angiomiolipoma ajuda também nisso, né? Nesse diagnóstico diferencial. Você pensa alguma coisa diferente além disso? Não, acho que pro basal, acho que é isso mesmo que a gente tem que pensar. Tá. E você falou uma coisa muito interessante, porque já que a gente sabe que o melhor biomarcador para progressão de doença é o volume renal total, é bem improvável que um paciente com DR-PAD, a doença autossômica dominante, fique renal crônico com rim pequeno. É improvável. Então, se o paciente tem rim pequeno ou normal, com múltiplos cistos, você tem que pensar em algumas outras doenças. Até aquela túbulo intersticial, né? Que também pode dar cistos renais, tem alteração com hiperuricemia. Tem uma nefrite túbulo intersticial crônica, uma forma autossômica dominante. Exato. Que tem múltiplos cistos, tem associação com MOD, com mutação de renina, etc. e tal. É isso aí. Legal. E entrando um pouquinho, que a gente falou sobre nódulo renal, Daniel, na doença renal policística, uma dúvida frequente assim da prática clínica do nefrologista é sobre o risco de câncer, né, de neoplasia, até às vezes uma preocupação do próprio paciente. Tenho esse rim grandão aqui, cheio de cistos, eu estou sob maior risco de câncer de células renais, de câncer renal? A princípio, né, a resposta é não. É o que diz em literatura e é o que a gente acaba acompanhando no consultório mesmo. Né? Legal. A gente tem que lembrar que os pacientes, eles não têm essa noção, né? Quando falar, está cheio de cisto no rim, a gente tem que falar... Primeira preocupação é de neoplasia. Né? Exatamente. E é o que a gente vê na prática clínica e que os estudos epidemiológicos mostram, é que não tem um risco semelhante à população geral. Exatamente. E do manejo clínico, em que a gente tem que saber do manejo clínico geral aí dessa população? Sei que esse é um podcast à parte, mas vamos tentar resumir aí. Beleza. Bom, em relação ao manejo clínico, vamos lá. A gente falou do diagnóstico, que eu acho que é uma das principais dúvidas do médico que está acompanhando esse paciente no consultório. A gente falou das manifestações clínicas, tanto renais e extra-renais, que é legal também tentar diferenciar, né? E em relação ao manejo clínico, como você falou, podcast à parte, tem a parte medicamentosa, que é muito complexa, que tem muitos estudos, cada dia sai coisa nova, diferente, né, coisas estudos na parte experimental, e tem a parte de modificação de estilo de vida, né, de hábitos, que pode também interferir, talvez, na progressão. Mas, basicamente, o que eu gosto de fazer no consultório, e que até algumas entidades ou algumas conversas, existe lá, não sei se você já ouviu falar, do SONG? Sim. SONG PKD. Então, é uma reunião que eles fazem lá no Congresso Americano, que junta tanto especialistas que estudam, né, a doença, como familiares e como os próprios pacientes, né? E eles colocam numa mesa, eles discutem numa mesa aquilo que realmente é relevante para poder se discutir nos trabalhos clínicos. Uma pauta de prioridade. É uma pauta de prioridade. Então, se eu estou estudando uma coisa que não é relevante para o paciente, então alguma coisa está acontecendo errado, porque eu preciso estudar aquilo que pode fazer diferença para o meu paciente. Então, nesse SONG, que é o Standardized Outcome in Nephrology, eles avaliaram o seguinte: os pacientes reclamam muito de dor. Então, dor eu tenho que parar e conversar sobre dor com o meu paciente. Às vezes os pacientes têm vergonha de falar sobre dor, né? Porque, não, é uma dor crônica,
não vai mudar muita coisa, mas a verdade é que está alterando qualidade de vida. E na maior parte dos estudos de DRPAD, eles fizeram um levantamento e viram que cerca ali de 20%, mais ou menos, dos estudos como um todo falavam sobre dor. E que é só a complicação mais frequente. É a queixa mais frequente que os pacientes... E que mais impacta em qualidade de vida. Exatamente, exatamente. Eles sabem que mortalidade cardiovascular é importante ser estudado, né? Aí acabou entrando no SONG, né? A dor, né? Para poder fazer essa avaliação também nos estudos clínicos. Então, eu preciso ver isso no meu manejo clínico. Então, eu acabo dividindo o tratamento nessa questão. Primeira questão, de progressão de doença. Na progressão de doença, eu avalio tanto o volume renal total e a questão do controle pressórico bem feito, tanto do ponto de vista medicamentoso, como do ponto de vista dietético e de nutricionista. Porque, mais uma vez, não dá para não falar, né? Nefrologista sem nutricionista, você não consegue fazer um bom manejo para aquele paciente, né? Um bom cuidado. Hipertensão, droga mais ou menos de escolha. É IECA. IECA, dados, trials. Exatamente. HALT-PKD. Publicado em 2014, né, já demonstrou pra gente que o melhor e a primeira escolha para poder introduzir para os pacientes é o IECA mesmo. Né? Então, eu avalio primeiro progressão de doença, com essas duas coisas que eu falei. Depois, eu vou avaliar a dor desse paciente e ver se eu consigo ajudar a melhorar a qualidade de vida deles. Porque principalmente os pacientes que são mais jovens, que os rins são pequenos ainda, eles não têm tanta dor. Mas os pacientes o rim vai crescendo de tamanho, vai tendo outras complicações, nefrolitíase, hematura, ruptura cística, eles vão tendo dor, uma dor lombar. Às vezes tem paciente que precisa fazer bloqueio nervoso, de tanta dor que ele tem, associada ainda com cisto hepático, enfim. É uma questão um pouco mais complexa, que você tem que parar, sentar e discutir bem com o seu paciente. Depois da dor, a gente avalia os rastreios. Os rastreios familiar é obrigatório. Se todo mundo sair desse podcast sabendo que quando pegar um paciente com rim policístico, fazer o rastreio familiar é mandatório nessa população. E também o rastreio das manifestações extrarrenais. Né? No caso aqui, a gente acaba falando das que podem ser catastróficas para o paciente. Né? Então, aneurisma intracraniano, e aí depende da sua discussão clínica com a sua equipe, e de nefrolitíase, né? A aneurisma intracraniana a gente acaba fazendo rastreio com angiorressonância, sem gadolínio mesmo, e a nefrolitíase com a tomografia, que é o melhor método de imagem para você avaliar localização e o tamanho da litíase, se o paciente tiver. Em relação a aconselhamentos, então é uma questão importante da gente fazer aconselhamento genético, aconselhamento reprodutivo, e a avaliação psicológica. A gente tem que lembrar que esse paciente é um paciente com uma doença crônica. Então, é uma doença crônica, genética, que eu cresci, né, o paciente cresceu vendo o pai na diálise, ou na diálise peritoneal, o pai no transplante, alguém tendo um aneurisma intracraniano. Então, é muito difícil. E essa avaliação na clínica tem que ser individualizada, não tem jeito. Né? Só comentar alguns casos assim que são mais marcantes, eu acho que isso é interessante, né? Porque a gente vê, tem um ambulatório só de rim policístico, a gente tem um N muito bom, uma casuística muito boa. Então a gente vê muitos familiares que acabam fazendo muitas restrições para os adolescentes e para os jovens, né, de algumas coisas que na verdade não deveria, talvez, não sei. Precisaria, né? Não precisaria, porque se um pai descobre DRPAD com 35 anos, aí ele vai fazer o rastreio para os filhos. Inclusive, até muito questionado, quando que você começa a fazer o rastreio, né? Então, com 35 anos, eu descobri que tem rim policístico, mas eu tenho um filho de 10 anos. Será que eu tenho que rastrear meu filho de 10 anos? E se eu descobrir que ele tem cistos renais? Que ele tem a doença? Porque a outra coisa que a gente tem que falar, e que é até interessante a gente jogar aqui, é o nome da doença, né? Porque antigamente todo mundo falava doença, rins policísticos do adulto. Né? Na verdade, essa doença começa lá intraútero. Né? Pode começar intraútero, na infância, adolescência. Então, assim, a gente tem que saber que é uma doença que a característica dela é genética. Né? Não é caracterizada pela idade da pessoa. Então, com 10 anos, se eu descubro que a pessoa tem DRPAD, então, como que vai ficar a adolescência dessa criança? Porque os pais vão começar a fazer algumas restrições. E a criança tem que viver, né, a adolescência dela. E essa é uma discussão muito grande
que quem estuda rim policístico na nefropediatria também tem essa discussão. E um dado importante é não confundir essa doença renal policística autossômica dominante com uma doença que é semelhante, que é a doença renal policística autossômica recessiva. Porém, são condições bastante distintas do ponto de vista clínico. Exatamente. A doença recessiva é um gene diferente, com uma proteína formada diferente, e que a manifestação clínica é completamente diferente, intraútero, com óbito neonatal, né, definido, é bem grave mesmo. Dúvida de todo nefrologista, Daniel, não posso deixar de perguntar. Droga modificadora de doença, em especial o tolvaptan, depois do tempo 3-4, é uma coisa que vem na cabeça de todo nefrologista brasileiro e que fica impactado pela ausência da droga no mercado nacional e que quer dar de alguma forma um tratamento adicional, retardar a progressão da doença renal de alguma forma, né, daquela população. Como você já citou anteriormente, não é uma droga, é uma droga que tem alguns efeitos colaterais, em especial a hepatotoxicidade, né, que limitam muitas vezes o uso, e não é para todo mundo, né? Como é que é o raciocínio disso? Exatamente. Na prática clínica? É interessante que tem 2 trabalhos, né, principais que avaliou o tolvaptan nos pacientes com DRPAD, que é o Tempo 3-4, né, publicado no New England de 2012, e o Reprise em 2017. E a partir desse trabalho, em 2017, o FDA liberou a medicação para rim policístico nos Estados Unidos. Então, a partir dali, foi criado vários fluxogramas, né, e guidelines, até mesmo para você definir qual é o paciente que você vai prescrever essa droga. Uhum. Então, não é para todo paciente. Então, o paciente tem que ter evidência de piora de função renal, de uma progressão rápida da doença, para você conseguir prescrever. Mayo Clinic 1C em diante. Mayo Clinic 1C, 1D e 1E, né? E tem algumas outras associações, né, canadense, europeia, japonesa, que usam volume isolado, né, o volume renal isolado, e também uma perda da função renal, né, a taxa de filtração glomerular calculada aí pela creatinina, né, estimada, uma queda do slope, às vezes em 2,5, 3 ml, 5 ml por minuto por ano. Então, dependendo de qual é a associação, você já pode usar esses critérios para poder prescrever a droga. Aqui no Brasil, né, a gente já não tem, né, essa medicação para livre comércio e para os pacientes conseguirem, mas existem alguns grupos de pacientes, né, um grupo de paciente que consegue essa medicação via importação. Via importação. Mas eles são grupos específicos, né? E eu ressaltaria que tem que ter expertise, né, na prescrição. Quem não está habituado com o uso da medicação, tem alguns detalhes da prática clínica que acho que impedem o uso, limita um pouco o uso de forma disseminada, né? Eu acho que caso você observe que tem um paciente com doença renal policística que talvez seja elegível à medicação, que encaminhe para um centro especializado que possa avaliar essa situação e, caso necessário, fazer um segmento adequado. Né? Exatamente. Tem que ser muito criterioso o uso, né, na liberação da medicação e também o acompanhamento, né, com exames, com sódio, com creatinina, com osmolaridade. Os pacientes eles precisam ser bem seguidos para não ter efeito de uma lesão renal aguda por desidratação, que esses pacientes precisam beber muita água, tem poliúria, polidipsia. Então, é muito criterioso o uso e é um paciente que tem que ser seguido bem de perto. E várias outras drogas já foram estudadas para tentar melhorar, retardar a progressão da doença renal. Poderia estar inibidor de calcineurina, inibidor de mGMTOR, metformina, enfim, alguma nova droga no mercado ou um estudo que possa trazer uma luz ainda para essa população? Então, é relacionado a estudos experimentais, né? Então, nem vou comentar muito aqui, mas é difícil você ter uma droga, né, ou um estudo que mostre muitos pacientes e que demonstre alguma droga que tenha um benefício como o tolvaptan nesse exato momento em que nós estamos gravando esse podcast. Mas existem algumas coisas novas aí surgindo aí vai deixar um mistério lá, né? Vou deixar um mistério e aí quem sabe num próximo podcast a gente pode adentrar um pouquinho mais sobre isso, né?
Bem, galera, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer ao Daniel a participação brilhante aqui com a gente nessa discussão e que surjam mais podcasts, né, Daniel? É isso aí. Muito bom. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. A gente tem que lembrar que os pacientes com DRPAD, eles continuam tendo DRPAD depois que eles vão para diálise peritoneal, depois que eles vão para hemodiálise, depois que eles vão para o transplante. Então, um controle, né, um acolhimento, um rastreio, uma conversa, esses pacientes eles continuam precisando ter, né? É muito legal porque no consultório, por se tratar de uma doença genética, a gente acaba fazendo muita interação com a família, né? Então, essa interação com os pacientes e com os familiares é muito legal. Normalmente é assim, né? Você não ganha um doente, você ganha uma família. Exato. E essa confiança que eles têm na gente faz toda a diferença. Então, eu fico muito feliz, muito obrigado e vamos para a próxima. Um abraço, gente. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.